Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e nessa aula de hoje nós vamos resolver uma equação trigonométrica, tá bom? Acompanha comigo aqui, olha. Seno de 2x é igual a raiz de 3 cosseno de x. Só que pediu para resolver essa equação trigonométrica de tal forma que a solução dessa equação esteja nesse intervalo, que vai de 0 a π, tá bom? Então nós temos que ficar atento a esse intervalo. Vamos lá, resolvendo aqui. Esse seno de 2x, o que é o seno de 2x? Isso aqui é arco duplo. Não lembra arco duplo, não? Vamos colocar aqui no nosso cantinho, aqui no nosso lembrete, olha. Nosso lembrete. O seno de 2a é 2 seno A cosseno A. Então, eu vou substituir aqui por 2 seno x cosseno x, tá bom? Então, acompanha comigo, ó. 2 seno x cosseno x é igual a raiz de 3 cosseno x. Aí você deve ficar aí agora com a vontade enorme de cancelar esse cosseno com esse. Eu tenho certeza que você vai ficar com essa vontade. Por quê? Como aqui está multiplicando, você vai falar assim, ó, é só passar dividindo, cancela cosseno com cosseno. Mas não pode fazer isso, tá bom? Por que não? Porque o cosseno, ele pode ser zero? Cosseno pode ser zero. Se o cosseno pode ser zero, você está pegando esse zero e passando aqui para baixo. Então, zero dividido por zero, você está falando que dá 1, né? Porque quando eu cancelo uma coisa por ela mesmo, por exemplo, 5 dividido por 5, dá quanto? Dá 1, tá bom? Então, como aqui é uma incógnita x, eu não sei quanto que ela vale, e dependendo do valor pode dar 0, eu não posso fazer isso, tá bom? Se aqui fosse, por exemplo, 45 graus, eu já sei que não vai dar 0, aí eu poderia fazer, tá bom? Então, tomar cuidado com isso aqui. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui agora? Já que eu não posso cancelar, eu vou passar esse raiz de 3 cosseno de x para o outro lado da igualdade. Então vai ficar aqui, ó, 2 seno x vezes cosseno de x menos raiz de 3 cosseno de x é igual a 0. Observa que aqui, olha, eu tenho o cosseno de x aqui e o cosseno de x aqui, nas duas parcelas dessa soma. Então eu vou colocar o cosseno em evidência. Então, ó, cosseno de x vezes, vou abrir um parênteses aqui. O que sobrou nesse primeiro termo? Sobrou 2 seno x. Então, 2 seno x menos, o que sobrou aqui? Raiz de 3. Raiz de 3 igual a 0. Observa que eu tenho dois termos multiplicando, dois fatores, esse e esse. Então, multiplicando e tudo é igual a 0. Então, eu posso separar aqui em duas equações. A primeira, cosseno de x é igual a 0. Cosseno de x é igual a 0. E a minha segunda equação é o que está dentro do parênteses igual a 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 seno de x menos raiz de 3 é igual a 0. Pronto. Agora eu tenho que resolver essas duas equações. Aí eu pergunto a vocês, qual que é o valor de x cujo cosseno é igual a 0? A gente pode recorrer ao ciclo trigonométrico, mas nesse momento eu não preciso me preocupar com o ciclo, porque olha, o intervalo é de 0 a π. O cosseno de x é igual a 0 em duas situações, apenas duas. Ou o cosseno ou x é igual a π sobre 2, ou o x aqui para o cosseno é 3π sobre 2. Lembrando? Não lembra não? Então vamos fazer o ciclo trigonométrico. Ó, tá aqui o ciclo trigonométrico, um rascunho aqui, tá bom? Qual que é o eixo dos cossenos? É esse eixo. Onde o cosseno é 0? O cosseno é 0 aqui em cima no 90 graus, ou π sobre 2, e o cosseno é 0 aqui embaixo no 270 graus, ou 3π sobre 2. Tá bom? Só que esse 3π sobre 2 não vai entrar na minha solução. Por quê? Aqui já é x, hein? Tomar cuidado.
não vai entrar na minha solução. Por quê? Porque eu quero resolver essa equação nesse intervalo, ó, de 0 a π. Ou seja, aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó. Vou fazer assim, ó, no nosso rascunho. Observa que o 3π sobre 2 está fora desse intervalo. Então, ele não entra na solução. E para o cosseno, a solução vai ser apenas π sobre 2. Agora vamos aqui nessa segunda equação. Eu vou passar o raiz de 3 para o outro lado. Então vai ficar 2 seno de x igual raiz de 3. O 2 está multiplicando, vou colocar ali dividindo, então o seno de x é raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa aqui, ó. Aqui é apenas x. Qual o seno da raiz de 3 sobre 2? Tá bom? Lá no ciclo trigonométrico, no primeiro quadrante, o seno que dá raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 graus. Vamos, mais ou menos aqui, ó. Que é essa altura, ó. Essa altura aqui é a raiz de 3 sobre 2. Só que do lado de cá, ó, pessoal, tem um outro ângulo que tem essa mesma altura. E esse outro ângulo está dentro do intervalo que vai de 0 a π. Então eu vou ter que ficar atento a esses dois ângulos. A esse ângulo de 60 graus, que é o π sobre 3, e esse ângulo, 60 mais 60, 120 graus, que é igual ao 2π sobre 3. Então aqui, o meu x, ou ele é igual a π sobre 3, ou ele é igual a 2π sobre 3. Portanto, eu tenho aqui 3 soluções. Aí você vai falar assim, professor, mas se eu estou aqui no 120 graus e der uma volta completa, eu vou parar aqui. Verdade. Você vai parar ali e vai ter a mesma altura. Porém, um ângulo, esse ângulo côngruo ou esse arco côngruo a 120 não está dentro desse intervalo. Ó. É o intervalo que vai de 0 a π, tá bom? Então é por isso que nós vamos, nesse momento, utilizar só essas duas soluções e não vamos utilizar os arcos côngruos, tá bom? Por exemplo, ó, o 60 mais uma volta de 360 vai dar 420 graus. 420 graus em radiano não fica entre 0 e π, tá bom? É por isso que nós não vamos usar aqui os arcos côngruos. Então como é que fica a solução? A solução final é apenas essas três. A do cosseno, π sobre 2, e essas duas aqui, quando eu fiz essa pequena equação que envolve o seno. O π sobre 3 e o 2π sobre 3, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que o nosso canal esteja te ajudando a estudar, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Deus te abençoe e tchau!